Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa daquela pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira, dia 4 de setembro, Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, a famosa chamada pesca milagrosa. Que evangelho extraordinário, que evangelho sensacional Jesus hoje quer trazer para cada um de nós. Diz aqui a palavra que Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e a multidão apertava-se ao redor de Jesus, e Jesus ali, ele vê 2 barcas paradas. Ele vê as barcas ali às margens. Os pescadores estão chegando de uma pesca fracassada. Jesus entra em uma das barcas, e essa barca é a barca de Simão. Irmãos, isso aqui é extremamente importante. Jesus entra na barca de quem? Na barca de Simão. A barca é a imagem da igreja. Jesus não entrou na barca de Lutero, de Calvino, até porque eles nem existiam nessa época aqui, isso é a partir de 1500. Jesus não entrou na barca de nenhum daqueles, de um centurião romano. Jesus não entrou na barca de nenhum daqueles povos que viviam ali ao redor, mas Jesus entrou na barca de Pedro. A barca de Pedro é a imagem da igreja. E é da barca de Pedro que sai o anúncio de salvação. Gente, isso aqui é uma mensagem teológica profunda para cada um de nós. É da barca de Pedro, que Jesus continua hoje, pela boca de Leão XIV, anunciando a salvação, trazendo a verdade do seu evangelho, a continuidade desta pregação de Jesus, feita aqui às margens do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Essa pregação, ela continua hoje pela boca de Leão XIV, aquele que é escolhido para estar, e para ceder a barca para que Jesus fale através dessa barca. A barca hoje não é mais a barca de Pedro. A barca hoje é a barca de Leão XIV. Porque é a barca de Pedro. E é bonito porque nós temos na igreja 267 papas ao longo da história. Isso aqui nós estamos falando de uma sucessão apostólica, que é diferente também de uma sucessão histórica. Claro, tem uma sucessão histórica, mas tem uma sucessão apostólica. Significa que esses papas que vieram da comunhão, eles estão em comunhão com a barca de Pedro. Eles estão em comunhão com aquela barca que Jesus escolheu para ali trazer o anúncio. Em uma palavra, se nós perguntássemos qual é a função de um papa, qual é a função do papa?
A função do Papa, primeiro, ele tem muitas funções, mas a primeira e a mais importante, e aquela sem o qual não teria sentido ter um Papa, é que o Papa ele é o guardião da fé. Né? Primeiro, lá no início do Catecismo da Igreja Católica, tem lá o Fidei Deposito, depósito da fé. Diz lá que a missão do Papa é guardar e transmitir a fé integralmente. Então o Papa ele é o custódio da fé. Ele tem a função de guardar e zelar pela fé católica e fazer com que essa fé católica chegue até nós hoje, inalterada, ou seja, o munus de Jesus, de governar, de ensinar, de curar, de reger, ele chega até nós hoje através da igreja. E é da igreja que nós recebemos, é da barca de Pedro que nós recebemos não só o ensinamento e a doutrina, mas nós recebemos os alimentos para a vida eterna, que são os sacramentos. É da igreja. É da igreja que nós recebemos os sacramentos. E isso é maravilhoso. Então Jesus ele entra na barca de Pedro. Ele entra na barca de Pedro. E da barca de Pedro ele anuncia. Quando ele acaba de falar, ele diz para Pedro, duque naut, ou seja, avança para as águas mais profundas. Faça-se ao largo, vai. E Pedro diz, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Irmãos, nós estamos falando aqui de um grupo experiente de pesca. Né? Zebedeu, que era pai de Tiago e João, eram sócios de André e Simão. Eles tinham uma companhia de pesca. Né? E eles não eram pessoas tolas no quesito pescaria. Não, eles eram muito experientes. E eles dizem, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, nós vamos jogar as redes de novo. Irmãos, é assim, quando nós trabalhamos sem Cristo, nós muitas vezes, e aqui é substancial que eu lembro disso, né? Eu lembro do Salmo 124, se eu não me engano, né? Que se o dono da casa não edificar essa obra, em vão trabalha os construtores. É inútil. É inútil se levantar pela madrugada, como nos diz o Salmo, quando Deus dá isso aos seus filhos, mesmo quando eles dormem. Porque se o dono da casa não edificar, quantas vezes, quanto cansaço, quantas vezes nós damos com os burros na água quando nós fazemos as coisas sem que Jesus esteja nesse projeto. Quando Jesus está nesse projeto, tudo é diferente. Tudo tem um novo sabor, tudo tem uma nova eficácia. Eles trabalharam a noite toda, essa passagem quer nos mostrar isso, que quando nós fazemos as coisas por nós mesmos, a tendência disso dar errado é muito grande. Então, diante de tudo que formos fazer, nós precisamos colocar para Deus. Senhor, isso aqui é da tua vontade, o que o Senhor quer? Entra aqui nessa situação, Jesus, nos ajuda, porque nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos como fazer. E quando Jesus está aí, quando nós fazemos isso em atenção à palavra de Jesus, meus irmãos, tudo é diferente. Quando nós convidamos Jesus, e a palavra de hoje, essa palavra maravilhosa é convidar Jesus. É convidar Jesus para os projetos da nossa vida. Jesus diz para Pedro, avança para as águas mais profundas. Pedro justifica, mas diz, por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. E o resultado vocês já sabem, está aqui. Apanharam tamanha quantidade de peixe que as duas barcas quase foram a pique. Quase naufragaram de tanto peixes que eles apanharam em atenção à palavra de Deus. Quando nós fazemos as coisas com Deus, é totalmente diferente. Quando colocamos Deus no projeto da nossa vida e estamos prontos, a ação de Deus, seja ela qual for, o resultado, meus irmãos, é sempre muito diferente. É sempre muito diferente. Mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. Convite também para nós hoje é atenção à palavra de Deus, né? Está aqui, Bíblia Sagrada, né? Em atenção
a palavra de Deus que precisa reger a nossa vida, que precisa conduzir os nossos passos. Em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Quantas coisas nós já tentamos fazer sem sucesso, porque Deus não estava aí no meio. Que tal agora convidar para Jesus e falar: Senhor, olha esse projeto aqui meu. Se tem alguma coisa aqui que não é do teu agrado, Jesus, tá aqui, olha, o Senhor pode mudar do jeito que o Senhor quiser. Mas, por favor, Senhor, caminha comigo. Me oriente, me diga o que fazer, por onde ir, como fazer. E tenha certeza, Jesus vai dizer para você: lança aqui à direita. E nós vamos ver a fartura do que é caminhar com o Senhor. Mas isso aqui também quer nos dizer outra coisa muito profunda. Que quando nós vivemos uma vida em Deus, a eficácia, e aqui falando agora de uma maneira espiritual, a eficácia do apostolado não está nas nossas forças. A eficácia do apostolado está numa vida íntima com Deus. Aqui está o segredo da coisa. Quando um apostolado ele é muito fecundo e ele começa a fazer as coisas, saiba, é porque aquele que está no apostolado, ele é íntimo de Deus. E a força não é da pessoa, a força é de Deus. É Deus mesmo que realiza, porque ele é o segredo do sucesso de qualquer apostolado. Chama-se vida interior. Se chama-se vida com Deus. Se chama estar com Jesus no barco da nossa vida também. Convidando Jesus a subir na nossa barca, na barca da nossa vida. E dali, sabendo que vamos pegar tempestade, vamos pegar ventos fortes. Pode ser que a barca pareça que vai virar, mas essa barca que tem Jesus, que é uma imagem bonita da igreja, não vira. E se ele está na barca da nossa vida também, a nossa vida também ela não será destruída, porque Jesus está. E com uma palavra, Jesus diz: cala-te. E já se cessa toda a ventania, toda a agitação, pelo poder do Senhor. Que a gente possa então amar profundamente essa barca maravilhosa de Pedro, que é a igreja, rezar pela igreja, rezar pelo Papa, rezar pelo seu bispo, pelo seu padre, sabendo que é da barca de Pedro que nos vem todo o ensinamento e que nos vem os remédios, que nos vem as forças para a gente poder labutar e caminhar nesse vale de lágrimas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.